Tamires, se não tivesse esse benefício de comunidade dentro dos cursos da Rocket City, o que você acha que seria assim? Eu posso dar o exemplo do GoStack, né? Que eu Boa. comecei pelo GoStack, mas eu não participava da comunidade. E quando eu comecei o Launchbase, eu sou se eu quero realmente crescer aqui, eu tenho que investir com tudo. Se eu estou fazendo curso, eu tenho que participar da comunidade, eu tenho que, sabe? Quero investir, eu quero aprender, eu quero realmente sair daqui sabendo alguma coisa nova. E aí foi onde eu percebi que realmente faz uma diferença incrível. Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um Alumni aqui no canal, começando agora uma temporada nova. E você sabe, a gente sempre traz aqui um Alumni que já passou pela jornada aqui da Rocket City. Lembrando que Alumni é todo aluno que participou da nossa comunidade. Então a gente traz aqui, conversa com Alumni, entende um pouquinho mais como foi essa trajetória. E isso vai somar nas nossas carreiras como um todo, né? Você que está assistindo, a gente que está aprendendo aqui, né? E a gente então aprende com esses Alumnis como alcançar o próximo nível. E hoje nós trouxemos aqui Tamires, que foi aluna do Launchbase. Tudo bem, Tamires? Tudo, Mike. Tamires, você tá falando da onde? Eu falo de Fortaleza, Ceará. Ah, que legal. Fortaleza, Ceará. E olha só, gente, a gente tá fazendo nessa temporada algo bem diferente pra vocês. A gente percebeu que muitas pessoas perguntam como que é o dia a dia de vocês na Rocket City, como que as pessoas entram, o que é que acontece. E então, essa temporada do Alumni, nós vamos trazer mais pessoas que trabalham aqui na Rocket City. Então, a Tamires foi aluna e agora é companheira de trabalho aqui na Rocket City, né? Nossa colega aqui. Gente, muito legal isso. E a gente vai entender como que ela fez, como que ela conseguiu, né, embarcar nesse foguete aqui com a gente. E vale lembrar que essa conversa vai estar disponível no Spotify. A gente vai tentar também colocar os outros no Spotify, mas por enquanto essa conversa aqui vai estar lá. A conversa que nós estamos tendo então com a Tamires Santos de Fortaleza, Ceará. Tamires, hoje então você está trabalhando na Rocket City, mas eu fiquei sabendo que você tinha uma outra carreira antes, que você era jornalista, não é isso? E eu queria saber então, Tamires, como é que você começou a ter essa vontade de ir para o mundo da programação? Bom, na verdade eu sou formada em jornalismo e estava trabalhando na área de marketing e administração. E na verdade a minha história de programação, mais a fundo mesmo, começou ali pelo final de 2016, 2017, quando eu resolvi na verdade, investi mais na carreira de administração. Eu fui fazer uma segunda faculdade e durante essa faculdade eu tinha que desenvolver um trabalho para uma disciplina que era desenvolver um produto. Só que não era só a ideia do produto, eu tinha que mostrar o produto praticamente funcionando, né? Um MVP, no caso de um aplicativo, né? Olha. A princípio eu tive uma ideia de um aplicativo, na verdade o trabalho era de dupla. E era um aplicativo e eu não entendia muito do tema, assim, porque, na verdade, a pessoa que deu a ideia e tal. E, tipo, de última hora a pessoa desistiu. Tipo, desapareceu do mundo. Sério? Aí eu... Já fica a gratidão pela pessoa agora, né? Aí agora, o que eu vou fazer? Porque eu não entendia muito da ideia. Eu até tinha feito as telas do aplicativo e tal. Tipo, foi bem na época que surgiu o Adobe XD, mais ou menos por ali, né? Ainda era beta e tal. E aí eu já tinha feito as telas, tudinho, mas eu não estava segura com aquela aplicação, sabe? E aí, sabe quando você tá naquela pressão de que tem que resolver o problema e do nada vem aquela ideia, assim? Aí eu tive uma ideia de um outro aplicativo e aí eu, tipo, do dia para a noite eu desenvolvi não, né? Eu desenhei todas as telas, fiz todas as animações no XD e tal, ficou aquele negócio mó legal, né? E montei a apresentação e fui para a apresentação. Acho que foi a apresentação que eu fiz assim mais confiante de toda a minha vida. Assim, eu nunca tinha, porque eu sou uma pessoa muito tímida, então uma apresentação para mim é bem complicado. E tipo, de cara o professor olhou assim e ficou encantado. Disse, putz, que ideia bacana. Meu, segue adiante essa ideia, né? E aí ficou naquela coisa. Como é que eu vou fazer essa aplicação? Não tenho dinheiro para contratar um desenvolvedor e tal, então vou lá aprender como é que eu vou fazer isso. Caramba, nervosa, hein? Pois é. Só que, assim, a história mesmo da programação vem muito de antes, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de tecnologia. Eu aprendi a usar Photoshop sozinha, tipo, novinha mesmo.
editar vídeos e tal, então eu sempre curti essa coisa. Mas eu tinha esquecido, né? Eu fui fazer jornalismo e esqueci da programação completamente. Então, foi meio que um retorno para essa questão da programação. E voltando, desculpa, até voltando aqui atrás, né, que você, só para eu entender mais, você lembra o que é que despertou essa vontade sua lá atrás de programar? Ou era só essa parte da tecnologia em si? Eu não sabia que era programação. Entendeu? Você tinha mais a parada da tecnologia. Isso. Eu gostava de mexer nas coisas. Eu acredito que foi logo ali na época que surgiram os blogs. Entende? Sim. Então, eu criava o blog e no lugar de escrever o texto pro blog, eu ficava mudando o template, ficava querendo mudar as cores, adicionava um plugin para nascer o negócio, para, sei lá, neve, aqueles negócios lá daquela Sim, época era massa. Não fazia o menor sentido. Né? Mas era muito legal, né? Pois é, só que antes disso, eu não entendia a parte do back-end do negócio, né? Porque tinha o PHP, alguma coisa desse tipo. E aí, antes mesmo do blog, eu lembro que eu fiz um site no estilo do blog, só que era todo, tipo, na mão, entendeu? Caramba. Então, aí foi onde eu aprendi sobre FTP e tal. Aí eu pegava, alterava o arquivo, aí ia lá e subia pro servidor pelo FTP. Pois é, isso era bem, bem nova mesmo, entendeu? E aí o site era naquele estilo de HTML puro, né? Estilização quase zero, no máximo um background, uma cor de uma fonte, um negócio desse. E era organizado em tabelas. E tinha editor? Editor de código, você usava o Notepad? O Notepad++, essas coisinhas? Isso é raiz, bem, então, hein? Mas como eu disse, eu não lembrava dessas coisas. Eu fui lembrar mesmo recente, assim. Porque eu foquei no jornalismo e, tipo, esqueci esse lado, né? Sim. E aí depois, mas até mesmo durante o jornalismo, que eu segui mais para a área de design, que eu gostava de design gráfico e tal, eu fiz um curso que era de web design, mas eu não me preocupava com a parte da web. Eu queria mesmo a parte do Photoshop, né? Mas nesse curso eu aprendi sobre o Dreamweaver, era da época do Flash, do Fireworks. Sim, né? sim. Pois é, e aí a gente montava o site todinho no Photoshop, aí recortava, né? Fatiava o negócio. Sim, nossa. Cara, minha primeira oportunidade de estágio era para ficar fazendo esses recortes aí. Então, me envolvia também em Dreamweaver da vida. E também Flash, cara. As animações que eu sabia fazer pra colocar nos sites e tudo era Flash, porque o JavaScript não tinha essas possibilidades, era muito complexo e muito pesado, carregado, até o Flash era melhor do que tudo. Então, tipo, cara, eu lembro dessa época aí. E vem cá, mas ali quando você pegou, porque eu achei sensacional essa que você pegou numa madrugada ali pra fazer no XD, você já sabia mexer no XD assim que ele saiu? Você foi atrás disso? Não, cara, você pegou tudo ali pra fazer peguei na hora. Eu sabia Photoshop, né? Então, assim, o XD acaba que é um pouco parecido. Mas a parte de prototipação e tudo, eu aprendi ali, fazendo. E quando a gente muda de carreira, assim... Eu já mudei de carreira algumas vezes, tá? Às vezes as pessoas me perguntam se já desisti da programação. Eu nunca cheguei a desistir da programação. Eu simplesmente olhava e falava, cara, eu acho que eu vou fazer outra coisa. Eu acho que programação não vai dar certo pra mim. Não que eu desisti, eu sempre gostei, sempre estava ali estudando a programação, mas eu via outras oportunidades e queria mudar de carreira. E o que eu percebi é que a gente não perde alguns detalhes do que a gente aprende, né? Quando a gente vai migrar e tal, a gente vai aprendendo coisas e isso vai somando na nossa vida. Aí eu queria saber pra você se as coisas que você aprendeu nessa época de jornalismo, se tem a ver, ou qual paralelo que você traçaria com a programação. Tem alguma coisa a ver? O jornalismo em si, eu acho que ajuda muito na parte da comunicação, né? Que é um soft skill que é muito importante hoje para os devs. Legal. E no que eu vi no jornalismo em si, eu foquei muito na parte de gestão, entendeu? De gestão, design e fotografia. Então, eram as questões que eu usava mais do jornalismo. E foi onde eu comecei a trabalhar com a minha mãe, na empresa da minha mãe. Assim que eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar com ela. Então, eu fazia a parte do marketing. Quem fazia a fotografia era eu, quem diagramava os catálogos era eu. Aí apareceu a rede social, então foi eu.
Então, assim, Poxa. quando tinha que contratar uma agência para fazer alguma coisa, então, assim, tudo essa questão de tecnologia da empresa em si, de web e tal, era tudo comigo, né? Sim. Então, assim, com certeza, tudo isso é aproveitado hoje em dia na minha questão. Inclusive, a ideia do aplicativo, que surgiu de uma ideia de gestão, então, se eu for, no caso, continuar esse aplicativo, então a questão da gestão é extremamente importante. Uhum, Porque daí claro. eu vou, né, saber como lidar com a pessoa, como contratar um dev para continuar o desenvolvimento do aplicativo e tal. Então, assim, porque você tem que aprender a gerenciar as pessoas, né? Aham. E, né, então, a gente. Aí, esse acúmulo de conhecimentos, você falou uma palavra-chave aí que a gente gosta de falar muito para as pessoas, que é o soft skills. Então, você falou também que você é tímida, ou era, não sei, porque pelo menos está conversando super bem aqui. Mas o jornalismo em si te ajudou então a romper essa barreira do timidez para te dar mais comunicação? Tudo ajuda. Eu acho Aham. que uma coisa que eu aprendi muito foi a celebrar as pequenas vitórias, Que entendeu? Então, massa. quando eu fiz a faculdade, eu era extremamente bloqueada. Então, quando eu comecei a faculdade, eu tive que me soltar um pouco mais. O jornalismo, você tinha que se comunicar com alguém, então eu Hum, tinha que me soltar um pouco mais. Então, assim, cada pequeno passo desse assim, eu costumo celebrar cada vitória dessa, entendeu? Então, assim, sem dúvidas, ajudou. Não foi ainda suficiente, eu ainda todo dia, tipo, é uma luta diária ainda, normal. mas com certeza ajudou, sim. E você acha que uma Tamires sem o jornalismo, já entrando direto na programação, teria as mesmas oportunidades? Eu acho que o fato de eu ter feito jornalismo me ajudou a amadurecer mais e a entender certas coisas. Eu acho que cada coisa assim tem o seu tempo, entendeu? Eu acho que se eu tivesse começado pela programação, com a mentalidade que eu tinha naquela época, talvez eu tivesse desistido, entendeu? Talvez eu Aham. não, sabe? Ou então eu tivesse feito só para fazer e tivesse terminado lá na administração do mesmo jeito Aham. e ia esquecer completamente. Eu acho que ali era realmente o meu tempo era ter feito jornalismo, depois ter ido para a administração, Aham. entendeu? E ali descoberto a programação e agora realmente consegui focar nessa área, entendeu? Que massa, Tamires, que massa. Então, aí veio a programação na sua vida, beleza. Como que foi assim, na hora que você começou a estudar a programação em si, né? Você lembrou então do seu passado e recente, você está falando da HTML, CSS e tudo. Quando você começa a estudar a programação, qual que é aquele despertar, assim, aquele momento que você fala, cara, por que eu não fiz isso antes? Como que foi isso pra você, assim? Eu comecei pelo básico, HTML e CSS novamente, né? Então, o meu que, não sei, tinha alguma coisa guardada ali que eu aprendia muito fácil, entendeu? O HTML e o CSS, porque eu já tinha essa pequena base lá, de mesmo sem saber, já tinha. E aí eu me empolgava, tipo, H1, daí escrevi um H1 texto aqui, de repente na tela tava lá o texto, e mudava a cor do, né, aquele negócio mudava a cor do fundo e aparecia lá na tela. Então você escreveu um texto que para uma pessoa normal não faz o menor sentido, e aí aparece lá na tela. Eu achava aquilo Ah, eu sensacional. lembro várias vezes eu mostrando alguma coisa pros meus amigos. Cara, olha isso daqui. Os caras olhavam. Ué, mano, o que tem aí, cara? Tipo, sei lá, a gente já vê isso no Orkut. Não, cara, mas eu que tô fazendo, cara. Isso aqui é Né? incrível. Aquela sensação de você tá fazendo, né? Tá, aí você falou então sobre então essa similaridade. A gente sacou aí que o jornalismo então trouxe soft skills, trouxe essa parte de comunicação. E teve uma frase que você falou que me deixou encucado. Você falou: olha, talvez eu teria desistido da programação se não tivesse feito esse caminho. Por que você acha que talvez você desistiria? Porque, na verdade, eu nunca achei que eu fosse capaz, entendeu? Hum, Porque eu nunca fui, assim, a melhor aluna, principalmente na questão de matemática, física e tal. Então, assim, na minha época não tinha Enem. Na minha aham, época você tinha tipo, escolher lá e fazer as específicas, né? aham. Então, provavelmente eu nem ia passar no vestibular de, Não, que isso, de, amiga. de... Não, eu Não, entendo. com A certeza. gente tem essa tendência de Não, olhar assim, não, mas. mas isso é interessante perceber, porque na época eu não acreditava que eu era capaz de aprender isso. Então, assim, Olha só. hoje, com essa mentalidade que eu tenho, até mesmo depois de ter terminado jornalismo
e ter começado a estudar por conta a questão da administração, então eu aprendi, não, eu consigo estudar aquilo, principalmente aquilo que me interessa. Sim, entendeu? claro. Né? Então, assim, eu consigo focar nesses assuntos. Então, eu comecei realmente a estudar, ser autodidata. Entendeu? Então, quando eu comecei a perceber isso, foi que eu ganhei confiança de que eu consigo aprender essas coisas, entendeu? Então, essa maturidade é que fez uma baita diferença para você, então, não desistir, né? Você entender que é possível, né? E a programação você também sacou, a gente fala para os alunos, né? Ela é diferente, essa nossa jornada é diferente, por exemplo, de você estudar para ser um advogado, que você meio que precisa decorar muita coisa. Você percebeu que na programação a parada não é decorar, a parada é ter um processamento mental rápido. Puxa, eu já fiz isso em algum lugar, vou lá buscar, ou sei pesquisar aqui, achei a resposta, né? Você sentiu isso também no começo ou você demorou para perceber? Não, já no começo, principalmente porque como eu comecei com CSS, é impossível decorar tudo aquilo, né? Então, assim, é Google, certeza. Vai lá, digita como, sei lá, mudar a cor do botão. Né? Então, assim, eu pesquisava como alinhar um elemento, então eu ficava pesquisando o tempo todo. Aí, de tanto você fazer aquilo, você acaba, né? Exatamente. Não é decorando, é meio que virar automático. Fica automático, E eu lembro muito que no Launchbase você ajudava muito a galera, né? Você trazia essas experiências ali pro pessoal. A gente tinha essa sensação de que você tinha um conhecimento a mais. Aí eu já vou chegar a saber que conhecimento que você tinha quando você entrou no Launchbase. Mas como que você conheceu a Rocket City? Qual que foi, assim, o momento que despertou essa vontade de entrar e tudo mais? Quando eu comecei a estudar programação, eu comecei, como eu disse, HTML e CSS, e aí eu percebi que precisava do back-end, né? Se eu quisesse desenvolver essa aplicação e que fosse algo dinâmico, que funcionasse de verdade, eu tinha que aprender o back-end. Só que aí são infinitas possibilidades, né? e aí eu pesquisava no Google e as pessoas diziam, não, PHP não é legal, sei lá, tá morrendo, ou qualquer coisa do tipo. E nada a ver, né? Hoje a gente sabe, mas eu entendo. Aí, não, na época eu não tinha essa maturidade de entender que você tem que escolher a tecnologia para aquele trabalho que você está fazendo, né? Perfeito. Pesquisava e aí desisti do PHP. Não cheguei nem a olhar muito. E aí eu conheci o Rails, né? O Ruby, né? Tipo, era muito fácil, né? Você escrevia uma linha no terminal e tipo, já tinha um site praticamente pronto, né? Uma aplicação praticamente pronta. E aí eu me enganei naquilo ali. Você falou, então, esse aqui? Não, é esse aqui. Não, na época eu não ouvia, eu ouvia falar de Node, mas as pessoas falavam muito que era para fazer chat, né, bot, sei lá, essas coisas assim. Não tinha tantos exemplos de aplicações web. E aí eu fui pro Rails, só que faltou aquela do aprender o Ruby, entendeu? Ah, sim. Então, aquele primeiro passo do Rails eu fazia, mas quando chegava uma questão mais difícil, em que eu tinha que entender o básico do Ruby, né, para poder desenrolar, então eu não conseguia fazer. Até então eu ainda não tinha estudado JavaScript. Acho que eu não tinha visto nada assim de JavaScript. O que eu aprendi de programação mesmo foi com o Rails, com o Ruby, né? E aí depois eu comecei a ouvir mais do Node, mas do Node chegou o React, e aí aí eu decidi, não, a aplicação vai ser com o React, né? Eu cheguei, parei, vai ser com o React, e aí com o Rails não dava muito certo na época, né? Talvez, acho que agora já deve funcionar direitinho. Mas na época era muito trabalho e tal, e aí foi onde eu conheci o Node e comecei a pesquisar sobre o Node, fiz uns cursos na Udemy em inglês, né, e tal. Sim. E aí, quanto mais eu pesquisava sobre o Node, foi aparecendo os vídeos da Rocket. Que né? massa. No YouTube, começava a aparecer como sugerido e tal. E aí, até então, não botava muita fé, porque eu meio que confiava nos cursos em inglês. Sim, né? Perfeito. Achava que o certo era fazer em inglês. E aí foi onde eu fui assistindo um vídeo aqui, outro acolá, e fui achando interessante. E aí eu conheci o Bootcamp. Na época que eu conheci, ainda os cursos eram divididos em 3 cursos. Você tinha que escolher qual era que você ia fazer. Era o Go React, o Go Node, alguma coisa desse tipo. Sim. Você conhece bem que eu, então. Eu não conhecia a Rocket nessa época aí ainda. Eu sou da turma 4.
Incrível. Do Go Stack. Ah, Do você Go entrou Stack. primeiro no Go Stack. Foi. Incrível, incrível. Eu não sabia. Que massa. Pois é. Aí foi quando mudou e virou um bootcamp só. Aí foi onde eu disse, então eu vou investir. Foi aquela questão dos 30 dias, eu acho que na época era 15 dias, 30 dias, eu não lembro. Aí eu, sei lá, se não der certo, a gente sai, normal, né? Sim. E eu achei incrível porque, tipo, se eu tivesse concluído o bootcamp ali, né, naquela época mesmo, eu teria a minha aplicação pronta, tipo, 100%. Puxa, olha, Né? cara. Faltava alguma coisa ou outra. Só que foi muito difícil para mim porque eu não tinha uma boa base de JavaScript. Então eu sofria um bocado com aquilo. Eu já estava meio que assim, meu programação não é para mim, vamos desistir desse app, vamos seguir com a vida e tal. E aí foi quando eu recebi o e-mail da apresentação da turma do Launchbase, né? Sim. Era uma live, né, com você e o Diego. Ninguém nem sabe o que era, né? Não tinha nem spoiler nem nada. E aí, acho que foi o Diego que falou alguma coisa que, quando ele estava começando a aprender, ele queria, tipo, desenvolver um app que nem o Facebook. Não dá, né? Na primeira versão do seu aplicativo, o que é o Facebook hoje, Puxa, né? Não dá. Pois é, e era essa mentalidade que eu tinha. Eu sou, você tá falando pra mim isso aí. Nossa. Aí foi onde apareceu o anúncio do Launchbase, e aí não, agora eu vou arriscar. Eu tenho que aprender o básico, principalmente do JavaScript, né? Eu já dominava HTML e CSS, mas faltava a programação em si. Na primeira semana do Launchbase, foi um desenvolvimento incrível, assim, não foi nem a aula em si, foi o desafio do Launchbase, que eu sou, caramba, que irado! Que legal. Pois é, aí eu consegui fazer aquele desafio e ao participar da comunidade, porque o primeiro desafio eu acho que é mais HTML e CSS, né? Um pouquinho de JavaScript. E aí, quando eu comecei a participar da comunidade e ver que a galera que estava começando do zero tinha aquela dificuldade, e daí eu começava a ajudar um pouquinho e percebi que aquilo não fazia bem só para eles, mas fazia para mim também, entendeu? Porque eu aprendia com aquilo. Porque às vezes você assiste uma aula, um curso, e você acha que você está sabendo. Mas aí alguém te pergunta e você... daquela... Não consegue responder. Então, assim, esse fato de você começar a pensar em como responder, em como ajudar a pessoa e tal, e a pessoa entender o que você está falando, isso é muito legal. Logo quando a gente começou, você deu a dica de não dar a resposta para a pessoa, né? Fazer a pessoa entender sem dar a resposta para ela. Então, assim, isso ajudou muito nesse desenvolvimento de eu entender realmente aqueles conceitos, entendeu? Pô, olha que massa, cara, que massa. Nossa, descobrindo várias coisas aqui. Tamires, muito, muito, muito legal essa sua jornada. Então, você entra primeiro no Go Stack. Eu tava na minha cabeça que você tinha entrado no Launchbase. Aí ficou uma dúvida minha, então. Quando você tá, então, no Launchbase, você já tinha essa parte do front-end. E aí, então, você vem somando os outros conhecimentos. E aí, você tá ali sempre participando e ajudando as pessoas. Legal. Aí, você sacou que ajudar, putz, te fez crescer pra caramba, né? Te ajudou a entender melhor os conceitos. Que foi algo realmente muito positivo pra você. E também para os outros, né, que recebiam isso, a sua ajuda e tudo mais. Logo, você é, então, convidada para participar do Space Squad, né, que algumas pessoas, não sei se vocês já sabem, vou falar para vocês, o Space Squad, então, são pessoas selecionadas, que a gente vê que pessoas que participam bastante na comunidade da Rocket City, ajudando as outras pessoas, a gente chama para um time especial chamado Space Squad. Então, você entra no Space Squad, e aqui, então, estamos fazendo um pouco da jornada da Tamires, da onde ela veio, lá do estudo do jornalismo, então, trabalhando com marketing, entrando na programação, conhecendo a Rocket City num certo momento, ajudando a comunidade entrando no Space Squad. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para mim, essas suas ações que você fez de participação na comunidade foram essenciais para você estar hoje no time da Rocket City, até saindo do Space Squad e estando dentro da Rocket City? Eu acredito que sim, porque acabou que talvez chamou a atenção do Robson ou de alguém dentro da Rocket. Na verdade, quando eu comecei isso, eu nem pensava na possibilidade de algum dia... É isso que eu ia perguntar também. Fosse possível, sabe? Eu fazia porque eu tava ali, tipo,
se eu sabia o mínimo que eu sabia, eu conseguia ajudar alguém. Então, assim, eu fazia aquilo, né? Não fazia pensando em emprego e nem nada do tipo. Nem na Rocket, nem que alguém pudesse ver lá no servidor e caramba, essa pessoa sabe alguma coisa, eu vou falar Sério, com ela, cara? né? Não, eu Seu fiz foco, realmente. desculpa até te cortar, seu foco era o aplicativo, aquele aplicativo, né? Quando eu comecei, era. Quando eu comecei, Caramba. era. Mas durante esse processo, que mudou mesmo o mindset foi durante o Launchbase, que foi onde eu percebi que, mesmo que eu quisesse fazer esse aplicativo, seria interessante ter um emprego na área e aprender a trabalhar com as pessoas. Então, eu comecei a meio que querer me arriscar um pouco mais, entendeu? Então, eu fui fazendo a parte do LinkedIn. Eu não faço muita publicação, mas daí eu já fui dando uma arrumada no LinkedIn, já fui dando uma olhada na questão do README e pesquisando mais sobre essa área de buscar um emprego e tal, né? O que foi interessante nessa questão foi que esse ano foi, eu diria, foi o pior ano da minha vida, né? Eu não vou entrar em detalhes por questões pessoais, mas estava complicado mesmo. E aí, um dia eu estava num nível de estresse, assim, altíssimo. E aí eu já ia chegar no Discord e dizer, caramba, pessoal, muito obrigado. Eu já estava no Space Squad. Obrigada pela oportunidade e tal, mas, tipo, tô saindo e vou meio que seguir. E aí, quando eu abri o Discord, tinha uma mensagem lá para mim. Era o Vitor, não lembro sobre o nome. E aí ele dizia que eu não sabia, poderia não saber, mas eu tinha ajudado ele ao ter respondido outro aluno. Então, ele estava me agradecendo por isso, entendeu? Por essa minha ação de ter respondido ao aluno. E aí eu pensei, caramba, como é que eu posso estar sendo egoísta a esse ponto de meio que querer desistir de algo que eu posso, tipo, mesmo que não vá ser um emprego, mesmo que eu não vá receber nenhum dinheiro com isso, mas eu posso estar fazendo a diferença na vida de outra pessoa, entendeu? Né? Eu posso estar ajudando o cara que vai, sei lá, fazer algo revolucionário lá na frente, entendeu? E lá no comecinho ele estava esbarrando ali num ponto e vírgula que estava faltando e que eu enxerguei e ajudei ele a seguir em frente, entendeu? Então, assim, nossa. Pois é, então foi meio que uma mudança de mindset, foi bem depois, assim, que surgiu a proposta do Robson, então casou com o momento, né, então foi muito que legal. bom, né? Um pouquinho de luz na escuridão, né? Com certeza. Ô, Tamires, que massa, eu não sabia desses detalhes. E como que foi, assim, quando você recebe esse convite? Então foi o Robson que te convidou? Foi. Primeiro a Dani começou umas conversas meio assim, umas perguntas meio... Aí eu sou, cara, o que tá acontecendo aqui, né? Que massa. Mas aí eu sou nada, não vou entrar muito em detalhes. E aí, pouco tempo depois, eu disse, não, eu queria conversar com você. Só que eu achei que ele fosse, tipo, fazer uma entrevista e tal. E daí ele já chegou meio que com uma proposta assim, o sei lá. Nossa! Aí com certeza, não tem nem o que pensar, né? Caramba, então, nossa, que legal. Tipo, você vê que então cada pequeno detalhe que foi tendo na sua participação da comunidade foi tão forte realmente então pro pessoal daqui de dentro que já chegou cara, vem com a gente, né? Foi nem precisou ser entrevistada, né? Isso que é o mais top, né? Ele fez uma conversa ali, mas saber seu momento também, né? É. Saber se você tava disponível e tudo mais, né? Poxa, Tamires, que massa, cara, muito bom. Então, Tamires, você percebe então que as suas soft skills, né, essa sua parte de comunicação que você pega então ao longo da sua vida e aprende, essa sua maturidade de entender o seu momento, de entender que tudo vai dar certo em certo momento, né, e mantendo essa ajuda constante da comunidade, essa soft skill específica aí te faz entender que faz parte da sua trajetória. Você entende, então, também que soft skills, poxa, sem elas eu acho que a gente não conseguiria essas oportunidades, né? Eu falo a gente porque comigo, né, eu sempre falo que eu tô dentro da Rocket muito mais por soft skill do que por hard skill. Quem sabe em qualquer momento eu também tenho a oportunidade de falar um pouco mais. Mas então, me diz uma coisa, como que é que você... que você poderia dizer para as pessoas que estão assistindo a gente sobre os soft skills em si? O que pra você significa isso? É realmente algo importantíssimo? Ou, Mike, eu acho que nem é tão importante assim. O que você tem pra dizer assim pra gente sobre soft skills? No trabalho, no dia a dia, você vai lidar com pessoas, né?
Então, assim, não só a comunicação em si, mas a questão comportamental mesmo, a saber como lidar com as pessoas, a questão de saber se vender quando você for fazer uma entrevista. Então, assim, todas essas questões são importantes. E a gente, às vezes, pensa que hoje em dia a gente está muito fazendo a questão do home office, daí a gente esquece que a comunicação pode ser algo importante, porque você não está ali lidando com a pessoa direto, né? Eu acho que mais do que nunca, nesse momento, ela é mais importante. Justamente porque você não está vendo a pessoa, você está se comunicando mais por texto, então você tem que ter a certeza de que a pessoa vai interpretar bem aquele seu texto. Então, eu acho que nesse momento, mais do que nunca, acho que a soft skill é algo que deveria ser levado em conta. Pô, que legal, hein, Tamires? Aí você julga, então, que essa parte de comunicação... Tem muita gente que às vezes pensa que, vou programar porque... eu vou dizer muita gente, eu vou dizer eu, tá bom? Porque uma certa época eu realmente pensava isso muito, muito, muito. Vou programar porque eu não preciso lidar com pessoas. Eu super pensava isso, cara. Eu falava isso, não, eu programo porque é só eu e o computador. Mas, assim, parece que quanto mais a gente tá envolvido com a programação, com uma motivação um pouco diferente, que a nossa motivação, pelo menos, com a programação, ela é um pouco diferente do que só fazer um aplicativo. A gente quer fazer algo que transforme, né? Algo que mude. Então, a partir disso, você entende que a comunicação é soft skills. Eu percebo também que na sua trajetória o inglês também é um soft skill importante, né? Que, assim, não tá de fato assim, poxa, se é o programador, você precisa saber inglês. Mas você já vem também com inglês na sua carreira, né? Você já tinha isso, né? Também vê isso como algo muito importante? Com certeza. Eu acho que eu não teria nem começado a aprender programação se não fosse inglês, porque todo o conteúdo que eu consumia era inglês. Eu não conhecia nada em português que apresentasse algum resultado para mim, entendeu? Então, assim, eu comecei no inglês. Então, se eu não soubesse, pelo menos o entender o inglês, eu não teria conseguido aprender programação. Eu queria saber, o que é especificamente que você faz na Rocket City? Você está na parte de Community Experience, certo? É a parte de comunidade, né? E a gente percebeu pela conversa que a comunidade, poxa, tudo a ver com a Tamires. O que é o seu papel? Qual que é o seu papel na sua parte aqui hoje, na Rocket City? Hoje eu tô na parte do fórum do Launchbase, então eu tô ajudando o pessoal por lá. E assim, eu diria que isso é mais um aprendizado do que uma ajuda. Eu tô aprendendo muito mais do que ajudando alguém. Porque às vezes chega lá uma pergunta e, tipo, eu não sei a resposta. Então eu vou lá e pesquiso. E não só a pesquisa em si, mas como eu vou escrever a resposta para fazer com que a pessoa vá entender o que eu tô falando, entendeu? Porque às vezes não é só achar o erro da pessoa, né? Você às vezes tem que apontar, olha, você errou por causa disso e tal. Que massa. Eu também penso muito dessa forma, até porque para ensinar eu tenho que estudar bastante alguma coisa, né? Então, às vezes as pessoas têm... Gente, não é assim, tá? Vocês precisam entender que não é assim. A gente é ser humano. Então, algumas pessoas às vezes acham assim, cara, o cara sabe muito. Não, cara, eu estudo, é diferente. Eu estudo bastante para poder ensinar a pessoa, né? Então, super normal. E a gente tá sempre aprendendo. Então, tanto a sua parte quanto a minha parte aqui dentro, parece que assim, é aprender constantemente, né? Pra poder ajudar os outros. Tamires, se não tivesse esse benefício de comunidade dentro dos cursos da Rocket City, o que você acha que seria, assim? Você acha que faz sentido, né, ter essa comunidade? Faz sentido? Eu posso dar o exemplo do GoStack, né? Boa. Que eu comecei pelo GoStack, mas eu não participava da comunidade. Então eu não tinha eu não tive esse desenvolvimento. Já tinha a comunidade, mas eu não participava, eu não via o benefício daquilo, entendeu? Não enxergava. E quando eu comecei o Launchbase, então assim, como estava todo mundo começando do zero ali, né? Tipo, era a primeira turma, se eu quero realmente crescer aqui, eu tenho que investir com tudo. Então, se eu estou fazendo o curso, eu tenho que participar da comunidade, eu tenho que, sabe? Então, assim, foi aquele momento que entrou assim, não, eu quero investir, eu quero aprender, eu quero realmente sair daqui sabendo alguma coisa nova. Então, acho que... E aí foi onde eu percebi que realmente faz uma diferença incrível. Puxa, que massa. Então, quer dizer, teve essa Tamires antes da comunidade, uma Tamires pós-comunidade. Então, de fato, a comunidade, a gente pode dizer que pautou a sua chegada até aqui com a gente, né? Caramba, que massa, Tamires. Nossa, muito bom, cara.
eu fiquei com essa dúvida agora. O aplicativo, você ainda tá mexendo nele? Não, tá guardado. No momento ele não está muito relevante, porque não é uma rede social, mas é uma questão que depende do social. Então, assim, acho que nesse momento ele não faz muito sentido, que é uma coisa mais externa. É tipo, eu não vou falar o tema do app, Claro, mas é claro. tipo um app de localização, alguma coisa do tipo, entendeu? Tem a ver De com locais. tem a ver com tá na rua, né? Isso. E aí Entendi. agora acho que Ó, você pode fazer. Mas de qualquer forma ele foi importante para a minha trajetória, porque se não fosse ele, eu não tinha redescoberto esse mundo da programação e tal. Pô, claro, Então, claro, assim, claro. com certeza ele foi relevante. E quem sabe no futuro, né? Ele não Com volte à certeza. pauta, né? Quem sabe você não faz uns pontos de encontros virtuais, né? Não sei. Uns pontos de localização virtual. Tem momentos altos e baixos na nossa carreira, né? Eu acho que tem com você também, na parte de estudo e de dificuldades. Você até chegou a comentar que às vezes dá vontade de... o que você pensa, assim, que te motivou a continuar? Você deu um ponto bem específico, que foi essa mensagem de um aluno, naquele certo momento. Teve algum outro momento que você pensa assim, puxa, quase desisti da programação, mas algo me ajudou a continuar? Teve algum outro momento assim? Eu acho que sempre tem, né? Naquela hora que você chega naquele bug que não sai dali, você fica, nossa. Mas e é aí onde a comunidade me ajudou, porque quando eu estava com dúvida, eu não fiquei presa naquela dúvida. Eu fui lá, perguntei e alguém sempre conseguia ajudar e tal. E o que é o que eu não tive nos outros cursos, porque quando eu empancava em um bug, em alguma coisa, eu não ia lá e perguntava. Não tinha, a maioria dos cursos nem tinha como perguntar. Então, assim, com certeza a comunidade contribuiu para isso. E eu acho massa o seguinte, muito se fala assim, você tem que aprender a pesquisar, você tem que aprender a ir atrás. Aí, cara, uma vez falaram isso pra mim que eu achei lindo, assim, mudou muito a minha percepção dessa fúria do sênior, né? Tem sêniors que falam assim, cara, como que você ainda não pesquisou? Como que você ainda não foi atrás? É porque às vezes a pessoa não sabe nem que palavra que ela vai colocar pra pesquisar, e é só por isso que talvez seja importante a comunidade, só pra dar talvez essa luz, né? Você já tentou pesquisar por tal coisa? Olha, nem sabia que tinha essa palavra, nem sabia que era isso que eu precisava, né? Então é muito legal saber que a comunidade, de fato, por esses pequenos detalhes que a gente vê que ela vai somando para ajudar a gente a crescer e a não desistir, né? A continuar. E se você for olhar bem, a pesquisa que você faz, de uma certa forma, ela é uma comunidade. A resposta é de uma outra pessoa que estava ali num outro fórum, ou um post de um blog. Então, de qualquer forma, é uma comunidade. Pô, Entendeu? legal, Então, cara, é assim. verdade. E assim, se isolar não é a solução mesmo, né? Não, Se retrair, não ir atrás, não é a solução, né? vai dificultar bastante o processo. Porque às vezes a pessoa pensa, mas puxa, eu tinha que descobrir isso sozinho. Aqui, na verdade, não tem sozinho. Falando agora do que você falou, olha, começa a viajar aqui. Não tem sozinho, né, cara? Ele é sozinho. Se você for ler um livro, alguém escreveu aquilo, cara. Se você for atrás de um vídeo, alguém criou aquele vídeo. Não tem sozinho, né? Espero que esteja quebrando muitos paradigmas por aí, porque a minha cabeça borbulhou agora com essa ideia, é verdade. Às vezes você pensa assim, não preciso lidar com a pessoa, eu vou desenvolver meu aplicativo e acabou, não preciso lidar com ninguém. Mas e aí, como você vai vender o seu aplicativo? Né? Como você vai apresentar para as pessoas, para elas usarem o seu aplicativo? Então, assim, de qualquer forma, você tem que lidar com alguém. Outra coisa, às vezes, como é que você vai levantar a necessidade das pessoas para que o seu aplicativo resolva? Como que você vai saber se é bom ou não, sendo que você não tá conversando com ninguém? Não, tive a ideia, eu sei que vai ser relevante. Calma, às vezes você vai lá e faz, sozinho, e na hora que você apresenta, as pessoas falam, cara, tipo, já tem tal coisa que faz isso. O quê? Né? Ou então, isso, né? eu não queria, não precisava disso. E como é que você ia saber se você nunca conversou com ninguém, se realmente precisava? É verdade. Então, não quer tem como dizer, não lidar com pessoas. Boa. A gente precisa disso daí. Muito bom, muito bom. Olhando a sua jornada, assim, me diga alguma coisa que você não faria. Eu acho que eu talvez não esperaria tanto para me arriscar mais. Assim, tipo, eu acho que no começo eu esperava muito aprender toda a tecnologia para, sei lá, me apresentar, criar uma aplicação de alguma forma, apresentar em algum post, em alguma coisa assim. Então,
entrevista, se a pessoa chegasse lá no meu LinkedIn e disse, não, tem Rails, né? Porque na época que eu comecei, eu só sabia Rails. E chegasse lá e disse, não, essa pessoa sabe Rails, e chamasse para uma entrevista, eu achava que eu não sabia, entendeu? Então eu não ia para a entrevista, eu não aceitava, eu achava que eu tinha que saber mais. Então acho que isso realmente eu teria mudado no início. Cara, entendeu? que legal. Se arriscaria mais, né? Com certeza. E com certeza foi por causa de você ter se arriscado, ainda que um pouquinho depois, que você tá aqui hoje, né? Olha só. Com certeza. Caramba, que legal. Então, a gente tem que lembrar disso, né, pessoal? Vencer, então, os medos, porque isso daí é um pouco de medo, e aí isso envolve também aqueles medos lá do começo, onde você, então, aprende a se comunicar, porque, de certa forma, você tinha um medo de se comunicar, aí você, então, aprende. Então, acho que vencer medos é uma parada, né? Do que a gente tá falando aqui, né? Por que eu já tô pensando nisso? Porque a gente sempre gosta de lançar uma hashtag, né? Uma hashtagzinha no final, uma, duas. Se você estiver pensando alguma aí, é muito bem-vinda, mas eu penso que uma hashtag que tem tudo a ver com o que a gente falou, vencer medos, né? Vencer os medos. Ou se arriscar. A hashtag se arriscar eu acho que pode ser. O que você acha? Hashtag se arriscar. Pode ser se arriscar? Tudo que você falou, cara, tudo que você foi traçando, assim, da sua história, tipo assim, eu não conhecia nada praticamente, né? Eu lembro da Tamires no Launchbase ajudando a galera. Eu lembro a galera falando assim, ó, a gente vai fazer o Space Squad. Nomes. Tamires. Pá, na hora eu mandei. Tamires, cara. Mandei teu nome, mandei do Lucas, né? Que são pessoas que eu via direto. O Emerson, direto ali que eu via. Não, na hora. Falei, e todos conseguiram, né, entrar no Space Squad. Achei isso muito legal. Então, assim, tudo que você veio trazendo da sua história, eu tenho certeza, cara, que vai ajudar muita gente, que vai agregar valor na vida de muita gente, né? Porque cada detalhezinho que você foi vencendo, ganhando, conquistando, superando, né? Isso vem trazendo pra gente um aprendizado, isso vem trazendo pra gente uma energia muito boa, uma mentalidade mais forte, pra gente também ter nossas oportunidades, né? Então, é isso. A gente tem que chegar ao fim, infelizmente, né? Temos que ir para os finalmente. Se você quer deixar alguma mensagem pra comunidade, alguma coisa disso tudo que a gente conversou aqui que, sei lá, tá brilhando na sua cabeça e você queria deixar para as pessoas? Eu acho que é só essa questão mesmo de não ter o medo de se arriscar, né? Porque você, muitas vezes você tá lá na comunidade e você acha que, não, a galera sabe demais, eu não sei nada, eu não vou falar nada. Mas ali é um ambiente que tá todo mundo para aprender, né? Então, assim, o lugar de perguntar é ali, é aquela hora, entendeu? O lugar de tirar a dúvida é aquele lugar. Então, assim, e é um ambiente muito tranquilo, sabe? Eu acho que eu sinto que as pessoas não estão ali te julgando, entendeu? Sim. Porque você sabe menos. Então, assim, eu acho que é realmente não ter medo de perguntar, não ter medo de ajudar, né, de tirar a dúvida do outro, porque você às vezes acha que não tá certo. Quantas vezes eu falei coisa errada na comunidade, daí meia hora depois eu ia dizer, não, esse negócio tá errado. Daí eu ia lá e pesquisava no Google, realmente tá errado. Daí eu me corrigia, entendeu? Então, assim, realmente é não ter o medo de se arriscar mesmo, de errar e de acertar também, né? Sim. Quantas oportunidades você acaba criando a partir disso, né? Oportunidade de você aprender, de você ensinar. E outra coisa, você falou um ponto aí que pra mim eu sempre vi dessa forma, pelo menos aqui dentro do curso, do bootcamp, eu nunca vi alguém fazendo uma resposta atravessada ou pra machucar ou pra ferir alguém. Nunca vi. Tá? Não sei se eu sou um cara perdido, se você chegou a ver alguma coisa assim, mas muito pelo contrário. Eu já vi pessoas tristes ali, talvez querendo desanimar, e a galera, aquela enxurrada assim, cara, não desanima, vamos continuar, vamos estudar, a gente vai conseguir, fala aí sua dúvida, sabe? Pega na mão e ele joga pra cima. E olha, ter uma comunidade dessa, eu acho que isso aí que... Eu fico até arrepiado falando, porque assim, a gente consegue atrair pra gente pessoas muito boas. Não tô dizendo que não existam pessoas talvez infelizes, ou enfim. Eu tô dizendo que, pelo menos os que se manifestam dentro do curso são pessoas que têm muito mais coração, assim, querem ajudar e querem colocar as pessoas dentro do próximo... Não é, colocar as pessoas no próximo nível, né? Então isso eu acho incrível também. Foi legal você ter falado isso daí. Então é isso aí, Tamires. A gente vai chegando ao fim. A gente vai chegando ao fim de mais um Alumni. Muito obrigado pela sua participação, né? Tamires, muito obrigado, tá? Por você ter aceitado, ter vindo contar a sua história pra gente. Hashtag já tá lançada, beleza, pessoal? A gente, então, olha, quero muito agradecer de coração Léo, Felipe, Bia, Thiago, o pessoal que
trabalha daquele duro danado para que esse Alumni aconteça. Muito obrigado a cada um de vocês que sempre me treinam também, porque é a galera que sempre me ajuda a fazer esse Alumni com roteiro e tudo mais. E eu quero agradecer a você que ficou com a gente até o final. Espero que na sua vida tenha feito sentido. Deixa nos seus comentários o que é que você achou, o que é algo que impactou, o que a Tamires falou que, sabe, deu aquele estalo na sua cabeça, assim como na minha deu várias coisas. Escreve aqui, deixa o seu like ou o seu dislike, tanto faz, você é muito bem-vindo com a gente. Conta aí pra gente o que é que você tá achando disso. E eu te vejo no próximo Alumni. Muito obrigado, um abração do Maicon, até mais. Tchau.